Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Tenho pregado aqui em Efésios esses últimos domingos que nós somos criados para o louvor do Senhor. E como é importante nós despertarmos a nossa alma para a glória de Deus. Foi que pregamos agora no primeiro domingo de abril. E como a gente precisa continuar ouvindo, crendo na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo o que o capítulo 4 de Efésios falou, aquela chamada de santidade cristã. E compartilhei naquela última mensagem o testemunho do médico Dr. Alberto Bugelmin. Eu estava olhando essa semana lá no meu canal do YouTube, eu coloquei lá, às vezes eu coloco alguns vídeos lá para guardar, porque eu acho tão importante, necessário, para a gente até compartilhar com alguns irmãos, amigos, né? Mas tem uns que fogem assim do nosso controle, já passou de 2.300 visualizações, porque é um testemunho muito impactante. E ele, no seu testemunho, falando que viveu a vida assim, como que Deus de lado, né? Só pensando em trabalho. Depois chega o momento e começa a pensar em Deus. Isso é despertar a alma para a glória de Deus. E o testemunho dele fala muito sobre isso, sobre razão, sobre fé, naquela conferência das Unimedes de Santa Catarina, falando para médicos, doutores, pessoas importantes. E como é interessante ver que um vídeo como esse, tão curtinho, é só um pedaço da palestra dele no final, impacta, chama a atenção das pessoas. Eu penso que isso é o quê? Despertar, está despertando a alma para a glória de Deus. E hoje queremos continuar nessa escritura de Efésios, entrando no capítulo 5. E vamos observar que o capítulo 5, ele fala de caminhando no amor fraternal, do versículo 1 ao 7. Do verso 8 até o 14 fala do caminhando na luz. Do verso 15 ao 21 fala caminhando em sabedoria. O verso 22 ao 33 fala caminhando na vida conjugal, esposo, esposa. O capítulo 6 continua a mesma ideia, caminhando como pais e filhos, relacionamento familiar. Depois, do versículo 5 ao 9 do capítulo 6, caminhando como servos. Aqui é onde a gente vai entrar especificamente na questão especialmente alguns aspectos da nossa mordomia cristã. E do versículo 10 até o versículo 20, falando, caminhando com a armadura de Deus. Nós conhecemos bem esse texto, como precisamos estar preparados com a armadura de Deus. Bem, mas não vamos pregar tudo isso hoje, né? Mas aquilo que Deus nos permitir sobre esse ponto de vista, bons mordomos para a glória de Deus. Vamos ler, então, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, inicialmente. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Bem, se nós não devemos ser participantes com o mundo em todos esses pecados, e muitos foram citados no capítulo 4, e Paulo ainda fala mais aqui no capítulo 5, que devemos ser, sim, nós devemos ser bons mordomos para a glória de Deus. Como? Diz o versículo 5, capítulo 5, versículo 1, como filhos amados. Essa é uma condição privilegiada que nós temos. Sermos chamados de filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. E Deus nos chama de filhos. Paulo está dizendo aqui, como filhos amados, imitadores de Deus.
Que privilégio, irmãos. Sabendo o que nós pregamos desde essa série, que nós fomos criados para a glória de Deus. Agora, Paulo está falando, devemos viver imitando a Deus como filhos amados. Quem não tem em casa essa memória da neném, a menina? Hoje em dia, nem todos os casais têm os dois exemplos em casa, a menina e o menino, né? Mas quem teve 2, 3 filhos, teve um menino e menina, viu isso acontecer, né? A menina pegando o sapato da mãe, de salto alto, né? Andando lá, arrastando pela pontinha, porque o pezinho é tão pequenininho. O menino pegando o sapato do pai, a gravata, ou alguma coisa do pai, querendo imitar o pai. Essa ideia, Paulo está falando, nós devemos imitar a Deus, nós somos filhos amados, nós somos criados para amar. Essa que é uma coisa importante que muita gente às vezes não percebe. Deus nos criou para amá-lo. Deus nos criou para amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Vamos agora para Marcos capítulo 12. Em Marcos capítulo 12, um escriba se aproximou de Jesus, falando sobre amor aqui. Nós somos criados para amar. Guarda essa ideia. Fomos criados para amar. Paulo está dizendo, como filhos amados. E um escriba chega para Jesus e pergunta qual é o principal de todos os mandamentos. Em todas as coisas tem uma coisa que é principal, depois a outra que é secundária, e terceiro lugar e assim por diante. Então ele queria saber se Jesus sabia qual era o principal mandamento. Então Jesus respondeu, é claro, respondeu certo. Jesus sempre falou toda a verdade. Ele disse no versículo 29 de Marcos 12, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as forças. Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o Pentateuco, temos visto domingo passado, hoje, como Jesus citava o Pentateuco, como ele dizia as Escrituras. Então esse era o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que Deus deu ao seu povo é amar. Amar o Senhor. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E Jesus então adiciona. E o segundo, então o primeiro é esse, amar a Deus. E o segundo qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Olha que maravilha. Amar o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então Jesus resumiu tudo em 2. E esse 2 é duplo, né? Amar o próximo como ama a si mesmo. Então nós somos criados para amar. Fomos criados para amar a Deus, amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Então uma pessoa que ama é feliz. Logicamente, uma pessoa que não ama, ela é infeliz, porque nós somos criados para amar. Essa é a nossa natureza. Porque existem muitas pessoas tristes, pessoas preocupadas neste mundo, pessoas ansiosas, pessoas decepcionadas, vazias, ocas por dentro. Elas não entenderam o propósito da vida. Elas vão seguindo os antropólogos, vão seguindo os filósofos, estão seguindo os professores deste mundo, estão seguindo os orientadores deste mundo, os influencers deste mundo, mas não seguem a Bíblia, elas não são felizes, porque não entenderam o propósito da vida. Não tem como fugir disso. Deus nos criou para amar. E Paulo está dizendo, então nós somos filhos amados. Devemos imitar a Deus como filhos amados, e o amor é o centro dessa vida, dessa vivência. Então, dezenas de vezes o verbo amar aparece nesse sentido no Velho Testamento e no Novo Testamento. É interessante pensar nisso quando a gente olha a estrutura bíblica, e a gramática hebraica especialmente. A gente precisa aprender mais dentro dessa estrutura do que a estrutura gramatical do português. A nossa cultura latina, ela é muito egoísta. E ela começa pela gramática. Ela começa pela conjugação dos verbos. Na nossa língua portuguesa, em primeiro lugar, nós conjugamos o verbo amar, como? No presente, eu. Quem em primeiro lugar? Eu. O egoísmo começa assim já. Primeiro eu. Segundo lugar, tu amas. Depois, ele ama. Deus está em último lugar. Na a gramática hebraica é o oposto. Primeiro ele. Depois, você, o tu.
Eu em último lugar. E quando Deus está falando através de Jesus, está falando, amarás o Senhor teu Deus, primeiro Ele. Depois Jesus fala, segundo mandamento, amarás teu próximo, como a ti mesmo. Você e eu estamos em último lugar. Precisamos conjugar certo a estrutura. Essa é a estrutura da criação. Lemos Gênesis, no princípio criou Deus. Ele é primeiro, tudo vem dele. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Sem ele nós nada podemos fazer, disse Jesus. Então é importante entender que fomos criados para amar, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, no sentido de parecer com ele. Isso é maravilhoso. Nós somos uma única criação que foi criada por amor e para amar. O ser humano é único nesse sentido. Nenhuma outra criação foi criada nessa semelhança de Deus. Veja Gênesis capítulo 1. Então Deus está falando no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E verso 27, Deus criando o homem e a mulher. Então nós somos os filhos amados que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5. Fomos criados para amar. Devemos ser um exemplo para este mundo de amor. E devemos servir de exemplo de filhos amados para as pessoas que nos conhecem e estão ao nosso redor. Em segundo lugar, como filhos amados, nós devemos seguir o caminho do amor fraternal, como diz aqui do versículo 1 a 7, e todo esse caminhar que capítulo 5 e 6 de Efésios está nos orientando. Então no versículo 2 o apóstolo Paulo diz, voltamos para Efésios, estamos de volta em Efésios capítulo 5, versículo 2, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então nós somos criados para amar. E agora nós olhamos para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo. Ele é aquele que veio ser a expressão máxima do amor de Deus. Na cruz demonstrou o que é amar. Morrendo por nossos pecados, morrendo por nós pecadores. E Paulo está dizendo, andai em amor como Cristo. Deus nos criou conforme a imagem de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1 diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, nós somos criados à imagem de Jesus Cristo. E nós somos a única criação que tem essa imagem, a imagem do amor, a imagem da criação que ama. Então, o que aconteceu, que nós estamos resolvendo, graças a Deus, creio que a maioria aqui já resolveu esse problema, é que o homem na queda perdeu essa semelhança com Deus, de amar, não consegue amar, por isso não consegue amar o próximo, muito menos amar a Deus, porque está em rebeldia. O pecado fez essa coisa, Paulo chama-se destituído da glória de Deus, separado da glória de Deus. Então, em razão da queda, para o homem conseguir amar, ter novamente amor na sua vida, ele precisa experimentar, ele precisa conhecer a Deus como amor, que Deus é amor. Cantamos com as crianças agora aqui, Deus é amor, 3 palavrinhas só, aprendi de cor. Essa é a primeira lição básica que a gente procura ensinar para as crianças. Nós precisamos aprender também como gente grande. Primeira lição básica, Deus é amor. E para a gente amar, a gente precisa experimentar e conhecer quanto é maravilhoso o amor de Deus, como Deus é maravilhoso, porque Deus é amor. Então, assim podemos aprender a andar em amor como Cristo amou. Então, quando Jesus veio ao mundo para morrer por nossos pecados, ele demonstrando o quanto nos amava, ele estava mostrando, olha, o caminho de volta para a glória, para o amor, é a cruz, é o perdão, é a remissão dos pecados. Então ele nos amou primeiro. 1 João vai escrever isso depois, 1 João 4, capítulo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então resolve o problema do pecado, através da reconciliação, da conversão, e nós voltamos a ter comunhão com Deus, e entendemos que nós existimos porque Deus é amor, e o amor existe porque Deus é amor. E podemos viver essa expressão de amor e conhecer a expressão de amor, e Ele é a razão para amar. E quando nós temos Deus no coração, nós temos o amor em nosso coração.
E diz Paulo em Romanos 8 que ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós podemos então amá-lo acima de tudo e acima de todos, de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, toda a vida. Porque entendemos a razão da vida. Temos novamente, através de Jesus Cristo, a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus, e nada pode nos separar desse amor agora. Temos de volta o amor que foi perdido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E isso é como se fosse uma recriação do novo homem, através do amor, o amor a Deus. E agora podemos amar o próximo e amar a nós mesmos. Aí é uma outra história, né, irmã Genérica, da psicologia. Tem muita gente que ainda não consegue amar o próximo porque não ama a si mesmo. Então temos que trabalhar também isso, essa ideia. Algumas pessoas têm alguns problemas de infância. Infelizmente, na cultura latina, diferente da hebraica, a hebraica o povo aprendia a amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. É uma cultura de amor. Os hebreus aprendiam muito sobre amor, procuravam ver muito amor. Os irmãos se ajudavam muito. A história de dois irmãos judeus que exemplifica muito isso. Um era casado, tinha filhos, e os dois dividiam toda a produção da fazenda. O outro era sozinho, não tinha filhos. Não tinha filhos. Você entender a cultura do amor entre os hebreus. E chegou um dia que aquele irmão que era sozinho, que não tinha filhos, falou assim: não é justo eu dividir com meu irmão pela metade tudo que nós colhemos. Eu vou fazer o seguinte: toda noite eu vou pegar um saco de celeiro, no meu celeiro, vou levar um saco de grãos do meu celeiro para o celeiro do meu irmão. Ele tem muitos filhos, ele precisa mais do que eu. E naquela mesma noite, aquele que era casado pensou: não é justo dividir com meu irmão a nossa colheita na metade. Ele é sozinho, ele não vai ter ninguém para cuidar dele quando ele ficar velho. Eu tenho os filhos. Toda noite eu vou pegar um saco de grãos do meu celeiro e vou levar para o celeiro do meu irmão. Isso passou, e o irmão olhava que não diminuía o seu celeiro, que continuava na mesma quantidade. E o irmão mais velho, o casado, olhava: mas isso não está certo. Toda noite eu levo um saco de grãos para o celeiro do meu irmão e não diminui aqui. Até que uma noite cada um ia com seu saco e encontraram-se no caminho. Aí eles entenderam por que é que não diminuía. Aí se abraçaram e choraram, expressão do amor. E a Bíblia fala que um irmão ajudado pelo outro irmão é como uma torre forte. E na cultura dos hebreus, dos judeus, isso é muito forte. A cultura do amor, da família, dos laços familiares. Por isso que as famílias dos judeus são fortes. Geralmente elas têm patrimônio, elas crescem porque eles vivem o amor na prática. Na cultura latina nós somos muito egoístas, aprendemos muito, a melhor coxa do frango é minha. Se fosse você pegar primeiro, você ia pegar qual? O pequeno? Pois é, então o grande é meu mesmo, aquela ideia de egoísta, né? Então a gente precisa mudar isso, e a gente só pode mudar isso com amor, aprendendo a amar, descobrindo a força do amor, a essência do amor, que é a essência da vida. Isso é ser recriado por Deus, para experimentar aquele amor que perdemos por causa do pecado. E somente Deus pode restituir o amor. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, pode fazer isso. Primeiro no pecador, convencendo ele dos seus pecados, da sua culpa, da justiça divina, do juízo futuro, levando o homem à conversão através de Jesus Cristo, como seu único mediador e salvador. E aos crentes continuar aprendendo o que é viver na comunhão, na dependência, na vontade de Deus. E o exemplo de Abraão, que obedeceu e viveu em comunhão com Deus, chegou ao ponto de obedecer e oferecer o seu próprio filho no altar, Deus em primeiro lugar sempre. E esse é o grande exemplo que Abraão deixou para nós. Então Paulo disse no capítulo 1, que nós meditamos algumas semanas atrás, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu acho que Marcolino pregou também usando num momento essa mensagem. Ele nos elegeu, ele nos predestinou para essa glória que nós estamos nos ensaiando, preparando para estar lá, desde a fundação, como diz o verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
E é o amor que nos ajuda a fazer essa preparação, esse cuidado, porque fomos criados para amar, amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos. Langston, no só o esboço de teologia sistemática, ele fez uma expressão bem simples, que é muito conhecida, e a gente precisa lembrar dela. Deus, em santo amor, cria, sustenta e dirige todas as coisas. É o amor a razão de tudo. Nós somos criação de Deus por causa do seu amor. Ele está dirigindo, ele está cuidando, ele está sustentando a todos nós por causa do seu amor. Então é Deus demonstrando amor através de tudo que você é, através de tudo que você tem. Isso é a expressão do amor de Deus por você. E você precisa responder de uma forma também grata por isso, porque Deus ama. E Ele ama de uma forma incondicional, de uma forma maravilhosa. Então, como filhos amados, não só servindo de exemplos, como filhos amados, mas seguindo o caminho dos filhos amados, andando em amor como Cristo amou. E assim nós podemos confrontar essa antropologia, essa filosofia humanista, egocêntrica, que tem desvirtuado tudo, até a ética, especialmente ultimamente a ética sexual, mudando tudo. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, e aí vem uma ética agora, antropológica, egocentrística, e desvirtua tudo aquilo que Deus fez por amor. E quer perverter o homem, quer perverter a mulher, quer estragar a imagem, a semelhança da criação, que foi criada para amar a Deus, foi criada para amar o próximo como a si mesmo, e a gente não vê amor na sociedade, porque não existe amor quando a criação não cumpre o seu propósito básico, que é amar. Porque o que está se ensinando e por aí afora não é amor. Não é amor. Muito diferente, muito distinto do que é o amor na Bíblia. Quando eu estudava sobre sociologia, antes de começar essas coisas, essas mudanças filosóficas, ideológicas na nossa sociedade, desde os Estados Unidos, Europa, chegou aqui no Brasil, estudava sobre como a realidade vai sendo construída ou desconstruída, e é através da dialética, através da comunicação. E desses 20 anos para cá, eu vi na prática isso acontecer absurdamente, destruindo, desconstruindo aquela realidade que era sólida na nossa sociedade. Em 10, 20 anos, nós temos toda uma perversão, uma inversão daquilo que era a realidade moral, ética do nosso povo, porque a construção da realidade mudou através do diálogo, da comunicação que se fez através, especialmente da mídia, dos professores universitários, dos professores secundaristas e assim por diante. Houve uma mudança muito grande em nossa sociedade. Mas não adianta tentar mudar essas duas razões eternas pelas quais nós somos criados. Nós somos criados para amar. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a primeira razão da nossa vida. A segunda, sabendo que nós somos criados para amar, é que nós devemos viver essa escola do amor perenemente. É uma construção. Devemos construir, sim, aqui a verdade, aqui a realidade do amor. Devemos aprender cada dia a amar mais a Deus. Cada dia aprender a amar mais o próximo, como aqueles dois irmãos hebreus, amando um ao outro de coração, cada um preocupado com o outro, o futuro do outro, querendo realmente o bem do outro. Isso, amar o próximo como a si mesmo. E se a gente ama o próximo é porque a gente ama a si mesmo. E eu acho que uma das coisas que é muito difícil em alguns corações é essa questão do amor. O amor próprio e o amor ao próximo, e que precisa ser trabalhado. Então, a escola do amor ensina a gente aprende a amar. Paulo falou que isso é um caminho. Quando termina de escrever o capítulo 12, vai começar a escrever sobre o capítulo 13, o que é amor, ele fala, vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala, é o amor.
Então, uma escola, nós podemos andar nessa escola, nesse caminho, aprendendo a amar mais a Deus, aprendendo a amar mais o próximo, a como nós mesmos. Então, isso ajuda a ter uma vida como Deus nos criou, dentro do propósito que Deus nos criou. E quando nós alcançamos esse nível de amor, então nós entendemos que Deus nos amará para sempre, Ele nunca nos deixará. Nós não temos mais dúvida sobre o amor de Deus, conhecemos o amor de Deus, percebemos o amor de Deus, estamos seguros no amor de Deus, podemos amar o outro com a sinceridade também, com confiança também, porque depende de primeiro amar a Deus e conhecer o que é amor de verdade. Então podemos nos entregar no relacionamento, seguros de que nada nos pode afastar do amor, primeiro do amor de Deus, segundo do amor ao próximo. E como diz Paulo em Romanos 8:39, nada, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o grande cântico de vitória, e o amor nos ajudará cada dia a manifestar mais o que é paciência um com o outro, a demonstrar mais o amor de Cristo para as pessoas, nossos relacionamentos, de uma forma natural, sem fazer força para evangelizar, sem suar para falar de Jesus para alguém, mas fazer de uma forma natural. A nossa vida será uma tradução do conceito de amor, o que é amar. Deus me criou, olha, Deus me criou para amar, mas a gente não precisa falar para as pessoas isso. A gente simplesmente expressa isso. A nosso relacionamento, as coisas que nós falamos, a maneira como nós tratamos as pessoas, como aqueles dois irmãos, é o amor que é a razão, é o amor que é a força e que é o poder. Então a nossa vida se torna o conceito do amor. Finalizando essa parte hoje, deixa eu ler um poema que escreveu Thomas Merton no livro Amor e Vida. Ele disse: o amor é o nosso verdadeiro destino. Eu diria assim, ele é a nossa origem, nosso meio, nosso destino. Mas vamos pela ideia dele aqui. O amor é nosso verdadeiro destino. Não encontramos o sentido da vida sozinhos, e sim com o outro. Não descobrimos o segredo de nossas vidas apenas por meio de estudo e de cálculo em nossas meditações isoladas. O sentido de nossa vida é um segredo que nos tem de ser revelado no amor, por aquele que amamos. E se esse amor for irreal, o segredo não será encontrado, o sentido jamais será revelado, a mensagem jamais será decodificada. No melhor dos casos, receberemos uma mensagem embaralhada e parcial, que nos enganará e confundirá. Só seremos plenamente reais quando nos permitirmos amar, seja uma pessoa humana ou Deus. Então, o que ele está dizendo? Se o amor não é real, a gente vai se enganando, a gente nunca vai encontrar a verdade, o sentido da vida. Mas se a gente amar de verdade, amar uma pessoa de verdade, prefiro pensar primeiro, amar a Deus de verdade, então nós iremos encontrar o segredo que o amor revela, que é vida, que é razão da nossa vida. Então, lembre disso. Amar primeiro Ele, primeiro Deus, amar o próximo, se esforce a amar primeiro o próximo e amar a si mesmo, mas não se esqueça de amar a si mesmo. Se teve algum problema na criação, na sua formação, alguns tiveram assim uns bloqueios lá, né, que o pai e a mãe colocou, ou um avô, um tio, remova esses bloqueios, saiba que você tem valor, Deus ama você. Você é tão especial, tão importante, que Jesus morreu na cruz por você e por mim. E alguns cânticos, hinos, nós cantamos falando deste amor, e que Deus nos ama tanto, e diz João 3,16, que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós lá na cruz. Isso é amor de Deus, e então você deve saber, olha, você é amado, e você deve amar a si mesmo. Então, mas primeiro, lembre, Ele, depois o próximo, depois ame a si mesmo. Você vai compreender e vai ver o resultado do segredo do amor de uma forma cada dia mais, como escola. Sei que alguns já aprenderam isso, né? Mas como escola, como graduação, cada dia alcançando um grau superior nessa escola que é o amor, a escola da vida, a razão da vida, que é amar a Deus
em primeiro lugar, como amamos a Deus, devemos amar a Deus de todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, toda a alma, quer dizer, toda a vida, né? E amar o próximo como a si mesmo. Amém, meus irmãos? Eu subestimo a mim mesmo. Essa mensagem acho que vou ter que dividir em 2 ou 3. Mas era ponto para parar, era aqui mesmo. Sabe, você sabia disso? Foi criado para amar? Sabia disso? Nós somos criados para amar. Só iremos ter realização nesta vida quando nós de fato, estivermos vivendo o amor a Ele, ao próximo e a si mesmo. E todas as outras coisas vão funcionar bem ao redor de todo esse amor. Os celeiros não vão faltar, o amor vai crescer e vai se aperfeiçoar até o dia que vamos chegar lá na glória, né? Depois de tanto ensaio, vamos chegar na glória e experimentar de fato o que é esse amor glorioso, o amor de Deus, nosso Pai. Amém.